um pouquinho aqui o microfone de vocês. Aí depois eu libero, o Diego vai dar o sinal aí para a gente liberar, para poder abrir para perguntas e tal, beleza? O tema, como vocês já viram, são os impactos do... Vocês já viram que eu estou acompanhado aqui, né? Quarentena. Tá fácil, não. O tema são os impactos da pandemia aí nos contratos de trabalho. E eu tô aqui só como mediador, tá? Vamos deixar aí o conteúdo com quem entende, beleza? Então, para isso que a gente trouxe o Diego aí, que já é parceiro nosso aí de todas as horas, para poder contribuir aí, vai contribuir com muito conteúdo com a gente, beleza? Então, Diegão, tá contigo, eu vou cortar até o meu microfone para você ficar bem à vontade. Ah, que Valeu, nada. irmão. Valeu, Márcio. Obrigado aí pelas honras aí, pela iniciação da nossa conversa. Pessoal, é o seguinte, a gente está vivendo um momento que é um momento extremamente delicado, né? E momentos delicados requerem, assim, uma atenção especial de todas as partes, né? Aí eu diria de todos os atores sociais, eu diria também por parte dos empregados, empregadores, por parte do governo. Todo mundo precisa dar uma atenção especial para esse momento que a gente está vivendo, esse momento da pandemia aí do coronavírus, né? É um momento que, do ponto de vista médico, eu não sou médico, não sou profissional da área de saúde para falar, mas foi considerado pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia, que é quando o surto ou a epidemia transcende o horizonte de um território, de um continente, e aí alcança todo o mundo, né? E aí a gente está no estágio mais grave de um contágio de uma doença que é uma pandemia. E aí isso trouxe para uma situação global uma calamidade tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista também jurídico, né? Requer uma atenção especial também de nós, operadores do direito. E aí, estou contextualizando isso porque o nosso Congresso Nacional reconheceu, por força do Decreto Legislativo número 6 de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública, né? E esse estado de calamidade pública foi reconhecido por esse decreto e tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2020. O que é que traz como impacto importante ou quais são os principais impactos de um estado de calamidade pública? Permite que o governo possa adotar uma série de medidas, né, para poder gerir essa crise, fazer a gestão da crise durante essa calamidade. Isso requer também, isso possibilita, inclusive, a adoção de gastos sem prestação de contas e outras repercussões que entram em outras áreas que não é a nossa área aqui, que não convém a gente falar aqui agora, mas desde o ponto de vista trabalhista, a adoção de medidas que possam flexibilizar direitos trabalhistas e preservar o emprego e a renda dos trabalhadores. Então, analisando, fazendo esse prisma inicial, do ponto de vista inicial aí, a gente tem um decreto legislativo que reconheceu um estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020. Esse estado de calamidade pública pode ser finalizado antes ou pode ser até prorrogado por um outro decreto legislativo para ir até o ano de 2021. Mas a gente, por hora, tem aí um decreto que reconhece esse estado de calamidade para o ano todo de 2020. E aí, a gente começa a pensar o que é que precisa ser feito do ponto de vista trabalhista para poder se flexibilizar. Mas antes de a gente pensar em flexibilizar direitos trabalhistas, a gente tem que lembrar que a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico, ele é muito vanguardista. Ele protege, dentro da nossa legislação, um que a gente chama de Estado mínimo, né? A nossa Constituição Federal, se você analisar até do ponto de vista histórico mesmo, ela vem de uma série de conquistas, né, que a gente vem obtendo durante vários anos, e a cada Constituição vem um marco significativo do ponto de vista dessas conquistas. Sobretudo se você pensar que a gente, no ano de 1988, a gente estava recém-saído de uma ditadura militar e a gente conseguiu aí fazer uma Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã, Constituição de 88, justamente protegendo o mínimo do mínimo do mínimo que uma pessoa tem que ter ou deve ter assegurado pelo Estado para ter uma vida digna, né? Então, esse Estado mínimo é exatamente isso. Trocando em miúdos, é a proteção de um mínimo, é a garantia de um mínimo que a pessoa tem que ter para poder ter uma vida digna. E aí a gente começa a pensar que tudo que se venha a ter para flexibilizar direitos trabalhistas não pode violar o Estado mínimo, não pode violar o mínimo assegurado pela Constituição Federal. Então, a gente tem
uma barreira, podemos dizer assim, né, que é a nossa Constituição Federal, protegendo e assegurando de uma maneira bem vanguardista mesmo os direitos trabalhistas, lá notadamente no artigo 7º, a partir do artigo 6º, né, os direitos fundamentais considerados direitos sociais, os direitos de terceira geração lá, e principalmente a partir lá no artigo 7º e artigo 8º, né? Vai até o 11, mas vai principalmente artigo 7º e artigo 8º, que é o que a gente traz para a discussão aqui de hoje. Então, a gente tem direitos fundamentais que estão ali, que são considerados cláusulas pétreas dentro da nossa Constituição, e é importante a gente falar que vem dessa conquista mesmo, para poder a gente chegar e entender por que é cláusula pétrea, né? Porque a gente veio de uma luta constante, a gente saiu de uma ditadura militar e a gente precisava elevar isso aí acima de todas as coisas na nossa Constituição, por isso está no rol das cláusulas pétreas. Para mudar um direito fundamental desse, nenhuma emenda constitucional é possível, só uma nova constituinte, só uma nova Constituição para poder fazer isso. Então, a gente fica diante de uma situação em que a gente tem um mínimo assegurado, uma barreira firme e forte protegendo na Constituição os direitos fundamentais, e do outro lado a gente tem o governo, e aí não estou entrando na seara política, não quero entrar nessa questão partidária aqui, não é isso que a gente está falando, mas fica o governo tendo que achar uma brecha nessa proteção para poder flexibilizar os direitos trabalhistas. Ele já conseguiu fazer muito isso com a reforma trabalhista, né, anterior a tudo isso, mas não poderia ultrapassar a Constituição, porque qualquer norma, vocês sabem disso, qualquer norma que viole a Constituição, ela já nasce morta, ela é inconstitucional. Então, o governo fica naquela. E agora, o que é que eu faço? O que é que a gente pode fazer para poder flexibilizar direitos trabalhistas sem violar o Estado mínimo, né? E aí veio a primeira medida do governo, que foi uma medida provisória, né, de número 927, que trouxe uma série de possibilidades que o empregador poderia fazer, poderia adotar para poder flexibilizar direitos trabalhistas sem violar a questão do Estado mínimo, né? E aí, nessa medida provisória 927, o governo trouxe algumas medidas que eu acho até relevantes, e vou falar do ponto de vista teórico, vou falar do ponto de vista prático também, como advogado de empresas, e depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas esse introito é justamente para mostrar que essa medida provisória 927 veio como as primeiras iniciativas do governo para poder a gente passar e fazer essa gestão dessa crise. E aí essa medida provisória veio trazendo um leque de possibilidades para serem adotadas durante o estado de calamidade, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2020, o empregador pode adotar essas medidas que estão lá na medida provisória 927, logicamente considerando o prazo de vigência da medida provisória, né, que ela tem que ser convertida em lei. Se não for convertida em lei, essa medida provisória ela cai. Como recentemente aconteceu com a medida provisória 905, né, que prevê o estado ou contrato verde e amarelo, o governo, para impedir que ela caísse, o governo revogou essa medida provisória e vai editar uma nova medida. Mas, enfim, voltando aqui para a medida provisória 927, ela está dentro do prazo de vigência ainda, e ela traz, dentre as possibilidades, primeiro, a possibilidade de adoção do regime de teletrabalho. Mas, Diego, o teletrabalho já era possível por conta da reforma trabalhista. De fato, a gente tem lá no artigo 75A em diante da CLT a possibilidade de adoção do regime de teletrabalho. A questão é o seguinte, é que aquela adoção do regime de teletrabalho, a migração do regime presencial para o regime de teletrabalho, pela CLT, ela está condicionada à aceitação do trabalhador. E aí, com a medida provisória, durante o prazo da vigência e do estado de calamidade, o empregador pode, de forma unilateral, impor ao empregador a conversão do regime presencial para o regime de trabalho, desde que comunique a esse empregado com antecedência mínima de 48 horas. Né? E aí a gente tem uma maneira de se flexibilizar. Logicamente, analisando do ponto de vista prático, no primeiro plano foi o que praticamente todo mundo fez, né? Quem pôde trabalhar em regime de teletrabalho, as empresas já estavam colocando esses empregados para trabalhar em casa, para trabalhar em home office, porque, de fato, com a quarentena, com os fechamentos das empresas, por essas iniciativas do governo de fechar o comércio e as indústrias, aí todo mundo estava trabalhando em casa. Mas a gente sabe que nem todo ramo dá para se trabalhar em casa. Nós, advogados, conseguimos trabalhar em casa, não estamos podendo fazer audiência nem sessão de julgamento, exceto em alguns casos em que já é possível a videoconferência, como houve hoje uma
mudança interessante na lei de juizado, né? Saiu aí hoje essa mudança, que permite a adoção de audiência em videoconferência, né? Mas, na maior parte das pessoas, quem conseguiu ir para o teletrabalho foi para o teletrabalho, e aí quem não foi fazia o quê? Né? E aí o que é que a gente faz para quem não pode fazer, adotar esse regime de teletrabalho? Por exemplo, o pessoal que trabalha no comércio, a maioria não tem como adotar esse regime de teletrabalho, né? Tem que trabalhar em loja, etc. Não dá para fazer isso. E aí houve uma grande preocupação, o que é que eles poderiam fazer? E aí o governo trouxe a possibilidade de se fazer a antecipação também de férias, tanto férias individuais quanto férias coletivas. Diego, mas já era possível eu até antecipar férias ou conceder férias ao empregado. Acontece que, pela CLT também, a concessão de férias individuais você teria que avisar com antecedência mínima de 30 dias, e as férias coletivas você teria que comunicar ao Ministério da Economia, né, extinto Ministério do Trabalho, ao Ministério da Economia no prazo de 15 dias, né? E aí esses prazos um pouco mais longos assim se tornam um pouco inviáveis, né? E aí o governo, para flexibilizar tudo isso, permitiu também que você tirasse esses prazos grandes, né, tanto para a concessão de férias individuais quanto férias coletivas, desde que você comunicasse o empregado aí com essa antecedência de 48 horas. Na questão das férias individuais, por exemplo, ficava também a preocupação do empregador em relação à questão do pagamento das férias, né? As férias, o empregado vai receber o salário do mês mais um terço, e aí o empregador ficou preocupado. Pô, tudo bem, eu quero antecipar as férias do meu empregado, mas como é que eu faço para pagar, né? E aí a medida provisória trouxe a previsão de que, em relação ao texto constitucional, né, o texto de férias, eu posso pagar até o dia 20 de dezembro, que é o prazo máximo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Então, eu posso pagar até o 13º lá junto do texto constitucional. Logicamente que é uma bola de neve, porque quando chegar lá na frente, né, o empregador vai ter que pagar o 13º para todo mundo, e quem não pagou o texto de férias lá vai ter que pagar depois. Então, é uma bola de neve. Mas tudo que eles querem agora, na verdade, é uma adoção de uma medida que seja emergencial. Olha, vamos empurrar para frente, porque chegar lá a gente vê como é que fica. Daqui lá a gente vê uma outra medida, vê o que, é que dá para fazer, né? A gente não sabe nem se vai estar com esses trabalhadores lá, enfim. Então, vamos empurrar para frente. A ideia foi mais ou menos essa. Eu sei que do ponto de vista prático, isso vai gerar um problema para muitos empregadores, inclusive os meus próprios clientes, né? Eu já orientei a todos eles a fazer um cronograma de pagamento, porque você não é obrigado a pagar todo mundo o texto constitucional já em 20 de dezembro, você pode pagar antes, né? Então, eu pedi para eles fazerem um cronograma de pagamento, pensando aí no provisionamento das empresas, fluxo de caixa, para tentar ajustar para aqueles que adotaram essas medidas, essa medida de antecipação, para que eles fizessem um cronograma de pagamento. Eu acho que é interessante falar isso aí também. E aí, em relação ao pagamento das férias, as férias têm que ser pagas com 48 horas de antecedência, né? O salário das férias mais o terço. O terço a gente empurra para pagar junto com o 13º, mas fica o pagamento do salário das férias. E o pagamento do salário das férias, ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente do início das férias. O que é que isso quer dizer? Qual a implicação prática disso? Você dizer para o empregador que ele não precisa pagar antes já é uma ajuda. Mas dizer que ele vai poder pagar após o início das férias, no 5º dia útil, ele está querendo dizer o seguinte: você vai pagar como se fosse um salário normal. Você não vai mexer no cronograma de pagamento da sua empresa. Você vai pagar no 5º dia útil após o início das férias, que vai funcionar na prática como se você estivesse pagando o salário normal para ele. Ele vai estar de férias, vai estar sem trabalhar, mas você vai pagar o salário normal. Do ponto de vista prático, é isso, né? Alguns empregadores adotaram essa medida, até porque era o que era possível até então, foi feito dessa forma. Outros adotaram a possibilidade também de você fazer férias coletivas, aí considero férias para um monte de gente. Tudo isso com uma única intenção, que era preservar o emprego e a renda. E, aliás, se vocês observarem, a medida provisória 927 lá atrás, com esse objetivo principal, preservação de emprego e renda, né? Preservar o emprego. Olha, eu vou colocar você de férias para não lhe dispensar, né? Então, muitos fizeram isso. Até é possível, né, nessa medida provisória, você antecipar férias de períodos aquisitivos incompletos e de períodos aquisitivos futuros. Então, a ideia que o empregador tinha é o seguinte: olha, acabou suas férias aqui, eu posso lhe dar férias de novo de período que vai ser lá na frente. Qual é a vantagem prática disso? A vantagem prática é que eu já estou
desonerando a minha folha lá na frente. Eu estou onerando um pouco mais aqui, porque eu vou continuar pagando o salário para você, mas lá na frente você vai trabalhar anos a fio sem tirar férias. Você vai tirar, já tirou suas férias antes. Lógico, é uma medida emergencial, e aí tem que ter cuidado para se fazer isso, para se adotar esse tipo de postura de antecipar as férias futuras, né? Porque muitas vezes o empregado, a gente nem sabe se o cara vai continuar na empresa. Então, eu orientei os meus clientes nesse sentido, que olhassem primeiro, né, aqueles empregados que faziam parte do grupo de risco do coronavírus, que até a medida provisória trouxe essa exigência, né, e quem faz parte do grupo de risco tem preferência para poder você antecipar as férias. Fora isso, fora o pessoal do grupo de risco, que você colocasse aí aqueles que já tivessem férias vencidas, porque seria uma forma de você dar as férias e preservar o emprego, né? Uma situação interessante. Outra coisa importante que essa medida 927 trouxe foi a possibilidade de você antecipar feriados, né? Como assim antecipar feriados? Bom, eu tenho durante o ano aí uma quantidade enorme de feriados que a gente vai ter. Eu vou colocar esse empregado para trabalhar agora como se ele tivesse já folgando o feriado futuro, né? Então, o feriado nem aconteceu ainda, mas eu já estou descontando para você aqui, eu estou colocando para você usufruir, gozar a folga do seu feriado agora. Né? A gente sabe que se o cara trabalha no feriado, ele tem direito a uma folga compensatória. Mas, geralmente, essa folga compensatória é concebida após o trabalho feito em feriados, né? Salvo ajuste aí em acordo de compensação de jornada, mas geralmente é feito para você conceder as férias depois do feriado. Essa medida provisória possibilitou a antecipação. E trouxe uma questão interessante, perceba como é a medida provisória, ela é bastante melindrosa e ela tenta ir nos detalhes. Ela traz, por exemplo, lá uma questão interessante que é em relação aos feriados religiosos. Porque aí, por que ela trouxe, o que foi que ela trouxe de importante em relação aos feriados religiosos? Ela disse assim, os feriados civis, o empregador pode impor. Já os feriados religiosos, o empregado ele tem que concordar. Por que isso? Porque você fere a liberdade de religião, de culto da pessoa, se você impõe que a pessoa trabalhe num dia que é um feriado religioso, né? Independente de qualquer credo, crença ou religião. Então, para não violar esse tipo de prerrogativa até constitucional, a gente coloca para os feriados religiosos dependerem da concordância do empregado, mas os civis você pode impor. Tudo isso, a medida provisória, ela tenta, mais ou menos como se quisesse dizer assim, pisando em ovos para tentar não fazer uma norma que fosse inconstitucional, né? Foi a ideia da medida provisória, foi fazer o máximo nesse sentido. Não estou defendendo a medida provisória, ela tem várias críticas, eu vou tecer críticas, quero ouvir vocês antes de expressar a minha opinião, mas ela tem uma série de coisas assim, ela tenta se desviar desses caminhos aí para tentar não fazer uma norma inconstitucional. Além disso, trouxe a possibilidade também de se ter um banco de horas, né? E esse banco de horas que traz aí também uma questão que já está na CLT. Aí você pensa, pô, Diego, tudo isso já está na CLT. Mas se você perceber, tudo tem uma adaptação. Qual foi a adaptação que a gente teve aí de banco de horas? O banco de horas, a gente sabe que pela CLT a gente tem 3 tipos de banco de horas. Temos o banco de horas anual, o semestral e o mensal. E aí a gente vai compensar essa jornada dentro de um ano, dentro de 6 meses, ou no mesmo mês da prestação de serviço, né? Ou no mesmo mês da prestação de serviço. E aí o que é que tem aí de interessante nessa medida provisória? A medida provisória diz o seguinte, você pode fazer um acordo individual para esse banco de horas, e nesse acordo individual desse banco de horas, você vai poder compensar essa jornada em até 18 meses após o fim do estado de calamidade. Muita gente não leu, observou direito isso, mas você vai ter 1 ano e meio depois do fim do estado de calamidade. Ou seja, o estado de calamidade está previsto para acabar no dia 31 de dezembro. Então, se acabar de fato no dia 31 de dezembro, você vai ter até o meio de 2022 para poder você compensar essa jornada extraordinária que o trabalhador vai fazer. Lógico, ele não pode passar de 10 horas diárias, mas você vai ter um tempo muito longo para se fazer isso. Outra coisa interessante é que traz essa medida provisória de maneira expressa a possibilidade de se você fazer um banco de horas negativo. Por que isso? Porque o banco de horas, geralmente, ele é feito para que o empregado trabalhe as horas extras
e depois você compense essa jornada extraordinária. Com esse banco de horas da medida provisória, ele se torna um banco de horas negativo. Você fica sem trabalhar e o empregador constitui um crédito para ele de horas para botar para você trabalhar depois, né? Há uma discussão na doutrina, na jurisprudência muito grande sobre o ponto de vista do banco de horas negativo, né? Na legislação, mas essa medida provisória traz de maneira expressa, diz inclusive que o banco de horas pode ser feito em favor do empregado ou em favor do empregador. Aí, a depender da situação, lógico, vai depender de ajuste escrito aí entre o empregado e o empregador, mas é um banco de horas que pode ser feito em favor também do empregador, constituindo, então, aí um banco de horas negativo para que ele fique com crédito para colocar o empregado para trabalhar depois para compensar essa jornada. Trouxe essa medida provisória também um ponto muito crítico, e aí foi o ponto mais criticado de todos, que foi a possibilidade de se fazer a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, né? Essa medida provisória trouxe lá no artigo 18, você podendo suspender o contrato e sem deixar o empregado com nenhuma remuneração, né? Suspender também a remuneração do empregado, suspender completamente o contrato de trabalho, direcionando ele para um curso de qualificação profissional. Mais uma vez aí, foi uma maneira que o governo tentou achar para desviar de uma possível alegação de inconstitucionalidade, mas errou feio aí nesse ponto, né, o governo, porque ele tentou fazer uma espécie de layoff, né, no contrato de trabalho, e só que foi um tiro aí que saiu pela culatra. Foi tão feio, né, aí do ponto de vista jurídico, né, foi tão gritante e tão grosseiro o erro, que a gente teve um instituto novo, né, que a gente teve aí dentro do direito, que é a revogação de medida provisória pelo Twitter, né? O presidente disse que ia revogar a medida provisória pelo Twitter, ele foi lá e disse, não, eu vou revogar, revoguei aí o artigo 18. Aí, no dia seguinte, fez a medida provisória 928, trazendo, dentre outras coisas, a revogação desse artigo 18 da medida 927, que é a suspensão do contrato de trabalho. Logicamente, isso fortemente criticado, e aí eu quero ouvir também a opinião de vocês. A gente vai falar da medida 927, vai falar da medida 936 também, e da decisão do ministro Lewandowski. Eu quero conversar com vocês em relação a isso. E só para fechar essa primeira parte da minha participação aqui com vocês, teve também a possibilidade de você fazer uma prorrogação do pagamento do FGTS. O FGTS, que o valor pago pelo empregador, né, aí no percentual de 8% da remuneração do empregado, que fosse da competência de março, abril e maio, que vai ser vencido, respectivamente, abril, maio e junho, você começa a pagar a partir de julho, dividido em até 6 vezes. Então, você divide em até 6 parcelas as competências do FGTS. Foi tudo uma forma que o governo achou de tentar desafogar, né, o caixa das empresas. Eu acho que aí, antes de tecer a minha opinião, eu quero que vocês falem, né? E aí, eu queria, depois que vocês falarem, eu vou falar o que eu penso sobre essa medida e sobre esse primeiro momento. Então, eu queria que, se alguém quiser falar alguma coisa em relação a essa primeira medida, não a situações futuras, mas em relação a essa primeira medida, o que é que vocês acharam? Se o governo agiu certo, se agiu errado, o que é que poderia ter feito, o que é que mais poderia ter feito nesse sentido, o que é que vocês pensam a respeito disso? Márcio, Já pode bota o perguntar microfone, também? pessoal. Pode, claro. Eu vou aproveitar, meu amigo. Vou Fica à aproveitar a vontade. chance. Diego Velhão, na verdade surgiram aqui algumas dúvidas, bem esclarecedor como sempre, mas algumas dúvidas ficaram aqui no meu juízo de criminalista. Primeiro, necessidade de formalização dessas medidas, como o home office, por exemplo. Há uma necessidade de formalização? Não há necessidade? Como que isso vai funcionar na prática? Aí eu já vou jogar a segunda ou você quer comentar logo a Se for primeira? do mesmo tema, pode jogar. Não, não é não. Mas pode comentar então e depois a gente vai para. Porque tem a galera que vai perguntar também um bocado aí. Hoje você tá O que é que ferrado. acontece? Não, estou tranquilo, eu estou aqui, eu separei minha noite para conversar com vocês. Márcio disse que a gente ia conversar de 40 minutos a 1 hora. Eu falei que isso aí é só a parte que eu falar, e eu quero ouvir o povo falando também, né? Então, eu quero ouvir o povo falando. Então, eu estou aqui para a gente conversar. Então, o que é que acontece?
A formalização, Márcio, pela CLT, é uma exigência de previsão em um aditivo contratual, essa mudança do regime presencial para o teletrabalho. Só que como a gente, por muitas, lógico, de uma situação até lógica, né? Você exigir que tenha uma formalização de um aditivo contratual, é você praticamente exigir que o empregado tenha que ir à empresa para poder fazer a assinatura. Lógico, a medida provisória trouxe lá, salvo engano, no artigo 17, a possibilidade de você adotar meios eletrônicos para você formalizar esse acordo. Mas, para desburocratizar isso, possibilitou uma imposição. Por que uma imposição? Porque, nesse momento, e aí pensando do ponto de vista do governo, o governo pensa muito nas empresas, dizer assim, olha, a empresa sabe o que é melhor para ela nesse momento, sabe o que é melhor para evitar o desemprego, né? Lógico, o empregado sabe que o melhor para ele, para evitar o desemprego, é ele trabalhar ou ele ficar em casa recebendo. Mas a empresa sabe, considerando a situação individual de cada empresa, a empresa sabe o que é melhor para ela. Então, eu posso impor essa mudança desde que eu comunique a esse empregado com 48 horas de antecedência. Lógico, aí tem que ser um acordo que tem que ser feito com ele, mas pode ser adotado aí, podem ser adotados meios eletrônicos para formalização. Show. A segunda é justamente também com relação a essa formalização, porque depois que saiu a medida provisória, especialmente com relação às férias coletivas, o Supremo decidiu que essas férias tinham que ser homologadas, né? Depois caiu, mas tinha que ser pelo sindicato. Aí nessa janelinha aí entre a adesão do Supremo e a revogação da decisão do próprio Supremo, um cliente me ligou e falou assim, estou dando férias coletivas e eu preciso registrar isso, homologar isso no sindicato. Só que o sindicato estava fechado. E agora? Porque, entendeu? E justamente naquela janelinha, né? Naquele período curto. Depois, quando caiu, beleza. Mas e até que essa medida, naquele período que as medidas foram tomadas, o que o empregador podia fazer nessa situação? O que acontece? As férias coletivas, elas não têm necessidade de você fazer dessa forma. A decisão do Supremo foi em relação à suspensão do contrato. Sim, Que aí você suspensão de contrato. pode ter pensado nisso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu estou me Então deixa para frente. restringindo. Deixa Então, para frente. lá na frente eu vou falar, vou Não, responder essa sua na pergunta. paz, na paz, na Tá? paz. E a E aí, galera, o vamos lá. pessoal, os rapazes, as garotas. E A aí, galera toda tímida. Tamile, Ana, deixa eu ver quem tem mais aqui. Osmar, Cleison, Bianca, Ilana. O pessoal desligou a Eu câmera, vi acho que foi vocês para falando, né? tomar um João café. Pedro, Jennifer. Vamos lá. Vou Se eles começar não então querem, eu perguntando. se Vou eles não começar querem falar, a perguntando. gente fala. Solta o microfone do pessoal aí, Márcio, que eu acho que o pessoal está com o microfone travado. Libera aí Eu o libero microfone da agora. galera. Tá, já tá liberando aqui. Pronto. Vou perguntar então aí. Tamília, minha querida, o que é que você achou aí dessa processo? Eu só estou observando, professor. Mas pode falar a sua opinião, não dói não. Viu? O que é que Não, você acha? eu tô achando muito interessante. Na verdade, assim, eu ainda não tinha estudado sobre a MP. Aí estou observando. Certo. Mas o que é que você achou? Você achou que o governo fez certo com essa medida provisória? Achou que fez errado? Em alguns pontos, né? Porque como é uma situação atípica, né? Aí algumas coisas acredito que ele tenha agido certo, em outras não. Bacana. Ana, me diga, minha querida, a sua opinião. O microfone de Ana está bloqueado, viu, Márcio? Eu tô tentando liberar alguns aqui, não tô conseguindo. Acho que eu tô desbloqueando, o povo tá bloqueando de novo. Ana, solta seu microfone aí, eu quero ouvir sua voz. Tô dizendo, é ela mesma. Solta aí que eu quero ouvir sua voz. Não tô lhe ouvindo. Eu tô tentando bloquear aqui, mas não desbloquear, mas aí ela não. Pode falar, pode falar. Cadê o pessoal que tá falando aí? Ana não quer falar, Ana tá com vergonha. Então quem é que quer falar aí? Eu quero ouvir quem é que vai falar. Ana vai falar agora? Pronto, ela respirou. Mas assim, não. Falando sobre a MP, eu acho que foi uma medida emergencial, né?
nesse caso mesmo da suspensão, que foi algo que eles pensaram de novo e depois revogaram, foi algo emergencial e eu vejo que o governo realmente está pensando nos dois lados, na visão dos empregadores, mas assim, tentando de todas as formas manter o emprego dessas pessoas. Muito necessário. Algo muito necessário. A redução do salário, a redução da jornada de trabalho era algo realmente necessário. Então, é algo emergencial. Eu acho que nem o governo, ele não está sem saber como lidar com essa situação. Bacana. Eu não estou fazendo aqui, gente, nenhuma arguição, nem pergunta para tipo de avaliação, não. Quero realmente saber a opinião. Do ponto de vista prático, Ana, você acha que essa medida provisória ela resolveu o problema das empresas? Assim, eu tô aqui eu tô aqui na casa dos meus pais, bem longe até de Vitória da Conquista, não sei como é que tá lá a situação aí em Vitória da Conquista, tô na Chapada. Então, assim, aqui não tem tantas beleza. empresas, aqui não tem tantas empresas que as pessoas precisam fazer isso, tipo, trabalhar home office, essas coisas. Mas em Conquista eu sei que tá tendo muita gente que tá tendo que trabalhar assim, e eu acredito, eu tenho fé de que as medidas estão sendo eficazes. Bacana, bacana, beleza. Ilana, solta o microfone de Ilana aí, Márcio. Eu quero ouvir Ilana falando agora. Liberar aqui eles. Vamos lá. Ilana, solta seu microfone aí que eu quero ouvir sua voz. Fala, Ilana. Tô olhando na ordem, na sequência. Boa noite, minha querida. Tá dando Me pra diga ouvir aí. Tá, tá dando pra ouvir. Me diga aí o que você achou dessa medida. Eu concordo com o posicionamento de Ana. Eu acredito que são medidas um pouco, né, assim, na verdade eu acredito que são exageradas um pouco, mas necessárias por conta da situação que o país está vivendo, né? Assim, eu não sei na prática e como a Ana se realmente elas estão sendo 100% eficazes. Mas eu acredito que em alguns aspectos, sim. Acredito que, sim, as empresas, principalmente, estão sendo bastante prejudicadas, porque, como o senhor falou aí no início, elas estão tendo que arcar hoje com valores que talvez não estavam preparados para isso, né? Mas que, de certa forma, está ajudando, né? Amenizando, pelo menos, a situação, né, delas. Eu acredito Bacana. nisso. Você acha que então foi efetiva, que ela realmente atingiu o objetivo? 100% não. Até porque o objetivo é não prejudicar ninguém, mas acaba prejudicando alguém, né? Seja empresa, seja trabalhador. Mas que, de certa forma, sim, não 100%, mas vamos dizer 50%, acredito que pelo menos amenizou a situação, tanto do trabalhador, que não está perdendo o emprego. Na verdade, eu não posso nem afirmar que não está perdendo emprego, porque tem empresas de pequeno porte, por exemplo, que talvez não tenham condição nem de fazer isso. Então, está tendo Agora, que demitir pessoas, né, por conta da situação. Como? A coisa tá caminhando agora onde eu queria chegar. Beleza, bacana, excelente, Fernando. Então, eu acredito nisso, né? Então, certas empresas não estão conseguindo nem fazer isso, né? Então, talvez 100% não alcançou o objetivo, que era Bacana, entendi. Deu uma travadinha aqui na parte de Ilana, né? Mas deixa eu ver, cadê os rapazes aqui também? Fala isso, meu querido, me diga aí sua opinião, o que é que você acha? Rapaz, é o seguinte, eu tenho bastante cliente porque eu trabalho com sistema também de informação, a parte de automação comercial, e eu rodo muito no comércio lá, aqui em Conquista, e região também, Planalto, Poções, Barra do Choça. E o que eu tenho visto é o seguinte, o que está acontecendo é que a maioria dos empresários eles não têm noção de como fazer o que o governo propôs. Eu vejo muita gente com muitas dúvidas. As contabilidades também têm dúvidas, porque eu frequento muito contabilidade. E muitos empresários estão optando por reduzir o quadro de funcionários. Algumas empresas, eu já fiquei sabendo que no Centro de Conquista já fecharam, já tiraram as mercadorias e até equipamentos e dispensaram os funcionários. E as outras ainda não tive ainda, porque tem muita empresa em Conquista, né?
Ainda não tive ainda uma resposta assim, muito grande assim, de como é que estão as empresas. Mas já soube de algumas que já fecharam e algumas reduziram o quadro de funcionário. Então, eu acho que essa medida é uma medida excepcional. A gente sabe que a gente está passando por um momento que eu nunca tinha visto até hoje, um momento desse. É um momento onde o comércio foi obrigado a fechar e o comércio precisa estar aberto para ter o seu faturamento e com a sua renda, com o giro dos seus produtos, é que o pessoal mantém tanto o aluguel como funcionários. Então, eu acho que foi válido, sim, as medidas. Claro que não alcança 100% do comércio, mas foi uma tentativa do governo de evitar a demissão em massa. Porque, realmente, se você não tiver uma ajuda dessa de redução de custos, porque a gente está olhando aqui que são os custos para as empresas, a única coisa que a pessoa, dono de empresa, poderia fazer é demitir mesmo o funcionário, porque ele tem que reduzir custo. Ou ele reduz custo, ou ele vai ter que pegar empréstimo para bancar a empresa. Mas essa medida provisória, você acha que reduziu o custo? Assim, é uma redução momentânea. Porque você reduz agora, até você falou mesmo que você pode parcelar e tudo, mas lá na frente realmente é uma bola de neve. E, assim, eu acho que no período que a gente está vivendo, que é um período excepcional, eu acho que foi, de certa forma, válido a tentativa, mas que não é 100% que vai acontecer, né? De 100% das empresas fazerem isso. Beleza, bacana. E você, Osmar, solta seu microfone aí e fala a sua opinião valiosa pra gente aí. Seu microfone está travado. Bom, eu acho que a medida provisória, ela é válida, né? Ela cria alguns mecanismos interessantes e outros não. Mas aí cai muito na pessoalidade do empresário, né? E na responsabilidade social do empresário, né? No momento em que o empresário ele tem, digamos assim, a noção de que estamos em uma situação excepcional, de que a empresa dele, porque tem muitos empresários que têm empresas grandes, que têm muito lucro, que têm muito capital e que poderiam manter os seus empregados em casa para não deixá-los desamparados, né? Com uma responsabilidade social. E outros, e tem muitos empresários que não estão fazendo isso, grandes empresários que estão demitindo a rodo, né? Apenas pensando no seu lucro, né? Aí eu acho que isso é uma questão mesmo assim. Bacana. Bem interessante. Você tocou num ponto interessante aí, que é a questão da responsabilidade social das empresas. Muito legal. João aí, Jennifer, Bianca, que não falaram, querem falar também? Se tiver mais alguém aí, senão a gente prossegue. Bianca? Eu entendo assim, professor, que na verdade, antes, né, dessa crise, o país já vinha passando por um período, né, de grave crise econômica. Então, agora que as coisas começavam a se ajustar, a iniciar, então chegou nesse período agora que fica muito difícil para poder equilibrar essa relação aí de empregado e empregador. Mas a medida foi muito louvável, porque a intenção do governo era realmente tentar dar uma sustentabilidade aí até que as coisas voltem ao normal. Mas eu acredito que, no final das contas, para o empregador, o prejuízo vai ser muito grande também. Porque, assim como o colega falou anteriormente, né, Cleison, muitos empregadores, se forem recorrer a empréstimos, depois vem, né, uma conta muito alta para se pagar. E aí vai acabar se transformando numa bola de neve. E do outro aspecto também, né, se for manter todo o quadro de funcionários, também se torna difícil, né, para poder manter esse pagamento aí. Então, eu entendo assim, que espero que isso passe logo, né, para que as coisas voltem ao normal, até porque a gente precisa respirar, né, o comércio precisa disso também, e até lá, eu acredito assim que
vamos ter que utilizar de forma eficaz. Eu não sei ainda na prática como é que está sendo isso, mas acredito que muitas empresas estão conseguindo, né, de alguma forma, tentar fazer um malabarismo aí para tentar manter um certo equilíbrio. Sim, Viu? bacana. O que Essa eu é a acho minha opinião. interessante aí, bacana e muito valioso, inclusive. Muito obrigado. Assim, o que eu acho interessante Ok. é que, analisando só esse primeiro plano, né, dessa primeira medida provisória, eu me lembro muito bem que quando ela saiu, muitos empresários ficaram contentes, muito felizes com a questão da possibilidade de suspender o contrato. E aí a quantidade de ligações que eu recebi, eu ver aqui a data que saiu a medida provisória, eu tenho ela aqui, foi dia 22 de março. Dia 23 de março, a quantidade de ligações que eu recebi de gente querendo suspender os contratos foi, assim, absurda. Aí você pensa, pô, Diego, então, mas os empresários não têm responsabilidade social, como o colega mencionou aí, querem dispensar de todo custo? Alguns, sim. Outros, na verdade, se viram diante de um verdadeiro desespero, né? Porque perceberam que, na verdade, muitos, como a medida provisória era bem recente, muitos não sabiam o que era possível fazer, e queriam uma orientação, mas estavam querendo também pensar no que a empresa já ia sofrer bastante. Aí, na verdade, muitos estavam verdadeiramente desesperados. Aí eu tranquilizei, né, os que chegaram até a mim, e disse que era para a gente segurar um pouco a questão da suspensão do contrato, porque eu já estava vendo uma flagrante inconstitucionalidade. Tanto é assim que eu não deixei nenhum cliente meu fazer a suspensão do contrato. Nenhum. Tanto que no outro dia caiu, né, essa parte da suspensão. E aí falando da minha opinião aqui agora, é o seguinte: situações emergenciais requerem medidas emergenciais. A gente já concluiu, acho que os colegas pensaram da mesma forma. Mas aí você pensa, pô, será que do ponto de vista prático, essa medida emergencial resolve o problema? Porque, assim, o que é que as empresas estavam pensando? Quando chegou no dia 22 de março, as empresas começando a perceber uma queda no movimento. A gente já estava no início da quarentena aqui no Brasil, né? Então, eles já estavam sofrendo um pouco já com essa questão do coronavírus. Não como estão hoje, mas já estavam começando a sofrer esses impactos aí da pandemia do coronavírus. E aí, eu passei para eles, falei, vamos, ó, o que dá para fazer é isso, vamos fazer as outras coisas e não vamos fazer a suspensão ainda, né? Falei com meus clientes isso. Só que muitos ficaram preocupados porque, de fato, do ponto de vista prático, essas medidas não ajudam muito, se você for olhar, né? As grandes empresas, a maioria, inclusive, não dispensou, eu tenho muitos clientes que são grandes empresários que nem me perguntaram sobre essa medida, colocaram o pessoal em casa e estão pagando salário. Tem muitas empresas que são, mas tem outras empresas que são menores, e aí eu tenho clientes menores também, que a empresa não tem caixa suficiente com fôlego para poder manter o pagamento do salário sem ter dinheiro entrando no caixa, né? E aí eles disseram, Diego, eu vou botar esse cara para poder fazer um banco de horas negativo, mas eu vou ter que pagar o salário agora e só vou poder compensar daqui depois de dezembro. Diego, eu vou antecipar as férias, mas eu vou ter que continuar pagando o salário, só estou podendo postergar o texto constitucional. Para quem tem poucos empregados, isso não resolve. Ele continua tendo custo, ele continua com a folha onerosa. E aí você pensa do outro lado que não está entrando. Se você pensar qualquer ramo, né? Todas as empresas, aí eu digo, com exceção de farmácia e mercado, todo mundo sofreu com essa pandemia de coronavírus, né? Então, qualquer empresa que você pensar que não está entrando dinheiro dentro do caixa, essas medidas não ajudam muito. São um paliativo, e aí, enfim, tem estudos econômicos nesse sentido, que boa parte das empresas, e aí na maioria são microempresas que a gente tem no Brasil, as pequenas empresas que a gente tem no Brasil não têm fôlego de caixa para poder durar nem 2 meses. Então, eles não iam ter como adotar essas medidas e poder segurar durante toda a pandemia, porque a gente tem que levar em consideração que na época da medida 927 só tinha ela foi a primeira, então eles não iam poder ficar com essa única medida, tendo que pagar salário, tendo que pagar férias, eles não iam conseguir resolver o problema deles. Durante 1 mês, eles poderiam até resolver para a maioria, mas muitas iam no segundo mês já quebrar, porque não iam ter mais condição, nem com essa medida, de conseguir manter
o emprego dos funcionários, porque a ideia era manter o emprego, mas essa medida, do ponto de vista prático, é um paliativo muito curto, na minha opinião, e não estava resolvendo. O que o pessoal queria mesmo, de fato, era, de alguma forma, suspender o contrato, reduzir salário. Era o que o pessoal queria para poder resolver o problema. E aí, já seguindo para a nossa segunda parte, o governo se viu pressionado a, de alguma forma, achar um jeito de possibilitar a suspensão do contrato e a redução de jornada. Só um detalhe interessante, e aí depois eu pergunto para vocês, mas a medida provisória 927 tem algumas outras coisas. Então, durante a nossa conversa aqui, eu posso perguntar algumas coisas para vocês e a opinião de vocês em relação a algumas coisas que estão na medida 927 também, mas eu menciono que está na medida 927, tá? Então, seguindo aqui adiante, o governo veio com forte pressão, tentando achar um jeito para as empresas para resolver o problema, né? E aí saiu a medida 936, né? Que instituiu aí o PEMER, né? Que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, né? E aí esse programa veio com a possibilidade de você fazer a redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Aí você pensa, Diego, mas a suspensão do contrato de trabalho, ela não é inconstitucional? Ela não veio na medida 927 e caiu no dia seguinte via Twitter? Como é? Como é que fica isso? Que milagre foi esse que o governo achou para poder fazer uma medida provisória que fosse constitucional? Vamos conversar sobre essa medida aí agora, né? Nessa medida 936, né, de 2020, essa medida veio com a possibilidade de, se você adotar duas medidas principais. Primeiro, você reduzir a jornada, e segundo, você suspender o contrato. Em relação à questão da redução da jornada, eu teria a possibilidade de reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho dos meus empregados em 25%, em 50% ou 70%, e o governo achou um jeito de suprir essa redução do salário que o empregado ia ter. Como foi que o governo fez? O empregador vai deixar de pagar e a gente vai entrar com uma injeção de dinheiro aí para pagar, através do benefício emergencial. Esse benefício emergencial, ele é pago com base no seguro-desemprego. E aí você pensa, Diego, então o governo deixa o empregador reduzir 25%, 50% ou 70% do salário e entra com 25%, 50% e 70% do salário? Não. O governo vai entrar com 25%, 50% e 70% do seguro-desemprego. E aí você tem a possibilidade de ter empregados com perdas significativas do salário. Por quê? Um cara como o Márcio mesmo aí, que trabalha na Unigrade, tem um salário altíssimo. Se você pensar, o máximo que Márcio ia ganhar do seguro-desemprego é R$1.800. Não, eu estou falando só a verdade. Uma vez eu peguei uma carona com você e vi o contra-efeito. Então, o que acontece? Não esconde o jogo não, viu? Então, se for profecia, eu estou aceitando. Se você considerar, por exemplo, aí, olha que coisa interessante. Se você pegar e dizer e falar assim, vamos supor que Márcio receba aí, eu vou reduzir um pouquinho para o pessoal não ficar espantado. Vamos supor que ele receba R$5.000 de salário, tá? Reduzir mais ou menos aí um quinto. E aí o que é que acontece? Ele recebe R$5.000 de salário. E aí o empregador resolve reduzir 50% da jornada dele e reduzir 50% do salário proporcionalmente. E aí o governo ia entrar com 50% do seguro-desemprego. De acordo com a faixa salarial de Márcio tem aí, está no topo, né, no teto do seguro-desemprego, e se ele fosse dispensado, o seguro-desemprego seria no máximo, que é aproximadamente R$1.800. Só que aí Márcio reduz o salário, então reduz aí R$2.500, ele passa a receber do empregador só R$2.500, e o governo entraria com 50% do seguro-desemprego, que de R$1.800, arredondando, fica R$900. Então, ele receberia R$2.500 do empregador e R$900 do seguro-desemprego. Esse benefício emergencial totalizaria R$3.400. Márcio teria uma perda real significativa de R$1.600 da sua remuneração, que é assim que está previsto na medida provisória.
Então, a ideia que muitos pensaram é que o empregador ia reduzir proporcionalmente e o governo ia suprir proporcionalmente na mesma medida. Né? O governo supre na medida do seguro-desemprego. E aí essa redução de jornada pode ser feita por até 90 dias, né? Por até 90 dias. E aí, a outra situação, outra medida, que aí eu vou falar do aspecto formal, mas a outra medida é você suspender o contrato. Quando você suspende o contrato, você pode suspender por até 60 dias, né? E essa suspensão, você, lógico, como suspende o contrato, é a redução total. Então, você reduz 100% do salário do empregado, deixa de pagar o salário, e o governo entra com 100% do seguro-desemprego, considerando o salário e a faixa salarial do seguro-desemprego. Ou seja, Márcio, se fosse nessa situação, o empregador suspendesse completamente o salário dele, Márcio deixaria de receber os R$ 5.000 do empregador e receberia R$ 1.800 do governo, tendo uma perda real significativa de R$ 3.200 na sua remuneração, né? O que é um impacto muito grande, né? Mas foi uma medida provisória que o governo tentou achar para tentar fazer salvar o caixa da empresa nesse ponto. A gente vai entrar para eu pegar a opinião de vocês, mas antes disso, o governo tentou fazer da seguinte forma. Como é que eu posso fazer, dentro do ponto de vista do aspecto formal, a redução da jornada e a suspensão do contrato? Primeiro, o empregador ele vai ter a obrigação de formalizar isso mediante um acordo. Que acordo? Individual ou um acordo coletivo, ou uma negociação coletiva, né? Aí, o governo fez o seguinte: para os empregados que recebam até 3 salários mínimos e os empregados que recebam acima do dobro do teto dos benefícios da RGPS, R$ 12.202, no caso máximo, seria isso, se fosse considerar a real remuneração dele, eu posso fazer mediante acordo escrito, individual, não precisa ser mediante norma coletiva. Observe o que eu falei. Aqueles que recebem até 3 salários mínimos, R$ 3.100, arredondando, e os que recebem mais do que o dobro do teto dos benefícios da RGPS, pode ser acordo individual escrito. Quem está nessa faixa intermediária, entre 3 salários mínimos e o dobro do teto dos benefícios da RGPS, tem que ter norma coletiva. Parece um pouco estranho, né? Mas, pô, você considerar que o cara recebe R$ 12.200 e acima disso você fazer por acordo individual, tudo bem, porque o cara ele tem um salário alto, é considerado um alto empregado, se tiver diploma de nível superior é considerado empregado hipersuficiente, né, conforme está previsto lá na CLT. Então, é razoável, é crível você entender que esse cara possa fazer uma redução mediante acordo individual escrito, porque até está previsto lá na CLT, o artigo 611-A já prevê que o empregado hipersuficiente pode fazer essa redução de jornada mediante norma coletiva. Isso já é previsto. Então, para esse empregado, sim, não tem discussão. A discussão e aquele pessoal que recebe até 3 salários mínimos, que é mais hipossuficiente ainda? Por que permitir para esse empregado a redução mediante acordo escrito? Esse empregado é o que precisa de maior proteção. É esse empregado que eu tinha que obrigar a norma coletiva. Por que para ele eu permitir o acordo individual escrito? Alguém sabe me dizer por quê? E aí, Márcio, solta o microfone aí que eu quero saber por quê antes de continuar. Alguém arrisca me dizer por quê? E aí? Tá longe a conversa de vocês, eu não estou ouvindo. Aquele momento em sala de aula que você pergunta, aí o aluno ele faz, está escrevendo alguma coisa, baixa a cabeça assim. Você sabe que eu tenho um poder de elementos, né? Eu já ouvi a opinião de muita gente aqui lentamente, mas eu quero ouvir, assim, exteriorizando, né? Ilana, me diga aí por quê? Ou talvez porque ele seria... Você fala o que vai receber até 3 salários mínimos, né? Por que para ele eu posso, mediante acordo individual? Eu vou chutar aí 2 hipóteses. A primeira, talvez, porque ele seria, assim... Não que seria... Ele vai ser prejudicado, mas o que teria um menor prejuízo quanto ao salário que iria receber, que é até o teto do seguro-desemprego, 1.800 e pouquinho, né? Então,
o salário dele ia reduzir, mas não ia ser tão grande assim. E a segunda hipótese seria pelo fato de... Eu acho que é menos improvável, mas as empresas de pequeno porte têm funcionários que recebem até isso, vamos supor. Então, seria uma medida que estaria dando a elas para evitar a demissão. Entendeu? Interessante. Essas duas hipóteses. Alguém acrescenta mais alguma coisa? Perdão, Ilana, pode dizer. Não, eu acho que o ponto dela é relevante mesmo, porque a quantidade de pequenas empresas são muito grandes. E você tem que ter acordo coletivo para essas pequenas empresas aí, ia demorar muito. Bacana. E a questão aí é fazer algo rápido, né? Exatamente. O que é que acontece? Eu achei, assim, Ilana, perfeita a sua explanação, viu? Muito, muito, muito assim, você foi na mosca. Assim, se fosse botar um alvo, você foi no centro do alvo aí. Por quê? O que é que acontece? Se você for observar, eu falei aqui que a maior parte das empresas no Brasil, né, é formada de uma gama de micro e pequenas empresas, né? Então, se você coloca uma medida provisória que exige para esse empregado, que recebe até 3 salários mínimos, que tenha a formalização mediante norma coletiva, você ia estar trazendo você estaria tirando toda a eficácia prática da medida provisória, porque você não ia dar solução para o problema. O que ele quer dizer? Tem um estudo que diz que 85% da população brasileira recebe até 3 salários mínimos. Então, para colocar uma medida provisória efetivamente prática, eles quiseram colocar que até 3 salários mínimos, esse empregado pode fazer essa redução ou suspensão do contrato mediante simples acordo individual escrito. O que o governo tentou, e aí a gente vai discutir se foi certo ou errado, o que o governo tentou foi, de todo modo, trazer uma medida que fosse efetivamente prática, porque ele percebeu que a medida provisória 927 não foi uma medida que surtiu o efeito esperado, né? Porque não desonerou como deveria. Então, para poder desonerar realmente como eles queriam, como os empregadores estavam querendo, né? E como a equipe econômica do governo estava querendo, eles tentaram fazer justamente dessa forma, né? Que só quem tem até 3 salários mínimos e quem recebe acima do dobro do teto é que poderia ser mediante acordo individual. Soou muito estranho isso, né? Mas foi para poder dar eficácia prática à medida provisória. Por isso que Ilana falou de 2 pontos relevantíssimos, que foi a questão da quantidade de microempresas que a gente tem no Brasil e também a questão de perda real significativa ser menor para quem recebe menos, né? Tanto é assim que, se você for colocar, quem recebe, por exemplo, aí a título de exemplo aqui, tá? Quem recebe o salário mínimo, o empregador que suspendeu o contrato, o governo vai pagar um salário mínimo. Então, esse cara vai ter perda real zero no salário, né? Quem sofre é Márcio para cima, que tem remuneração alta, salário muito alto. E aí, o pessoal que tem um salário baixo, a perda é muito pouco ou zero, né? Aí, a depender da faixa salarial que ele esteja junto com a tabela do seguro-desemprego, pode chegar a ser zero essa perda. Por isso que Ilana foi realmente batendo um ponto certeiro em relação a essa medida provisória. Mas aí você pensa, como é que é feito isso? Aí o empregador tem a obrigação de comunicar ao Ministério da Economia, faz o acordo com o empregado, individual, escrito, e aí iria comunicar ao Ministério da Economia para poder fazer o pagamento, né, do benefício, e também ao sindicato da categoria, apenas para que o sindicato tivesse ciência de que foi feito esse acordo. Ambas as comunicações no prazo de 10 dias. Se não fizer essa comunicação no prazo de 10 dias, perder esse prazo, aí o empregador passa a pagar o salário e esse prazo passa a contar a partir de quando é feita a comunicação. Por que isso? Porque o Ministério da Economia vai pagar o salário no prazo de 30 dias a contar da formalização do acordo. Então, você faz o acordo e tem 10 dias para comunicar. Só que o prazo para pagamento de 30 dias, para o governo pagar o benefício, não é de 30 dias a contar da comunicação, é de 30 dias a contar do acordo. Então, em tese, até 20 dias depois do que foi formalizado o acordo, o governo paga esse benefício, né? Esse benefício é pago para o empregado na conta dele mesmo, né? Não tem problema nenhum em relação a isso, ele informa a conta. Só para vocês terem uma noção, do ponto de vista prático, o governo ele não recebe nem o acordo, né, escrito.
o governo só recebe as informações, né? Recebe um arquivo com as informações de quais empregados deveriam receber o pagamento com os dados bancários. Para o governo não importa o acordo, pelo menos em tempo ele não está recebendo os acordos. Quem recebe os acordos é o sindicato que está recebendo os acordos para ter ciência. De acordo com a medida provisória, era para ser assim, né? E aí, essa medida provisória trouxe um ponto relevante também, e aí o governo veio para tentar trazer essa proteção ao empregado, e foi a questão de trazer uma estabilidade provisória também no emprego. Então, ao empregado que fosse adotada a suspensão do contrato ou a redução de jornada, esse empregado iria adquirir estabilidade no emprego pelo período da redução e da suspensão e também por um período igual, né, logo posterior. Então, se eu suspendi o contrato por 60 dias, esse empregado meu ia ter uma garantia, passa a ter uma garantia no emprego, uma estabilidade de 120 dias. E aí só pode ser dispensado se cometer uma falta grave nesse período, né? Foi uma coisa interessante que o governo trouxe também. E aí eu queria começar a discutir com vocês aqui essa situação. Para vocês, e aí, lógico, vocês têm toda já a decisão do ministro do Supremo que a gente vai comentar aqui no final, mas para vocês aí, essa medida provisória, ela é constitucional, ela não é, o governo aceitou, o governo errou, o que é que vocês acham aí? E se foi realmente efetiva do ponto de vista prático? Sem briga, pode levantar a mão para falar. Márcio, solta o microfone do Liberar os microfones aqui logo. Quando o Márcio liberar, não briga não, um de cada vez, tá? Tô vendo que o pessoal tá brigando aqui para falar. E aí, pessoal? Você pode repetir a pergunta aí? Essa medida provisória, ela foi realmente efetiva? Do ponto de vista jurídico, ela é constitucional? Ela não é? O que é que vocês acham dessa medida? Você fala constitucional, a suspensão do trabalho? A suspensão do contrato e a redução de jornada também, mediante acordo individual escrito. O que é que vocês acham disso? Eu acho que a gente tem que analisar que é um período excepcional, né? A gente nunca viu isso acontecer realmente no comércio. Há uma tentativa, é bom a gente pensar nisso, há uma tentativa de manter os trabalhadores dentro das empresas, mantendo o seu trabalho, o seu emprego. E houve essa tentativa. É claro que eu acredito que não seja 100%, mas pelo menos houve uma tentativa, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Bacana. E do ponto de vista constitucional, você acha que essa medida ela é constitucional? Acredito que não. Acredita que não. Beleza. E você, Ana, que já está aí torcendo o pescoço? Não sei. Constitucional eu acho que não, mas assim, vou parar para pensar também que nós estamos na cidade pública. Então, eu pensando, assim, analisando os dois lados, tanto o lado do empregador como do empregador. Então, a situação é difícil. Eu não sei como eu iria me portar se eu tivesse uma empresa e tivesse que demitir pessoas. Se eu tivesse que suspender o contrato, se não tivesse mais dinheiro em casa, todo mundo. Papai, tá bom? Interessante. E aí o pessoal mais aí que tá aí também, quem mais tá aí? Jennifer, que você não falou nada ainda, Jennifer. Fala aí, quero ouvir sua voz. Jennifer tem voz de cantora, né? Jennifer é cantora. Cadê, Jennifer? Você tá por aí? Camille, Osmar. Cadê o pessoal? Bianca, João Pedro. Solta esses microfones aí de vocês. O microfone Quem tá mais liberado, aí? Tá? a galera que não quer falar. E aí, Osmar, fala aí agora, você que liberou seu microfone. Assim, essa medida eu já acho mais interessante. Porque preserva o emprego e apesar de diminuir sua renda, você tem o emprego, tem a estabilidade no emprego. Agora, querendo ou não, nesses momentos emergenciais, o governo tem que abrir os cofres, né? Porque em momentos de crise é isso que acontece. Não tem para onde correr. Por mais que o governo ele tenha que ter responsabilidade fiscal com as suas contas, não adianta. Em momentos de crise, tem que abrir os cofres para poder ajudar as empresas. E os empregados também, claro.
Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto Eu, relevantíssimo aí também. eu entendo o seguinte, que em relação à Constituição, fere muito, principalmente no que atinge o artigo 7º, né? Principalmente daquele ponto que fala de proteção ao trabalho, né? A não demissão sem justa causa, a questão do risco que é inerente ao trabalho. Nesse aspecto aí, eu acho que fere sim. Mas, em contrapartida, né, no ponto prático, era o que se podia fazer, né, para o momento, e aí eu acho que não tinha muita saída também, né, para que houvesse uma preservação dessa relação, né, empregado-empregador. Interessante, interessante. O que acontece? Vamos discutir agora a questão da constitucionalidade, né? Lógico que longe de mim ser o senhor da verdade, mas eu vou trazer os dois pontos, né? Por isso que eu digo que não tenho a verdade, né, como minha opinião. O que acontece? Do ponto de vista do governo, mais uma vez lembre-se, o governo, a gente tem uma Constituição que ela traz o Estado mínimo, uma proteção do mínimo existencial para poder assegurar os direitos fundamentais ali. E aí a gente teria que achar uma brecha para poder proteger o emprego e a renda e salvar os empregos. Eu até falei outro dia isso na live, que é o mínimo existencial confrontando com ele mesmo. Porque se você assegura o mínimo e esse mínimo ele não é suficiente para manter o emprego, o mínimo está atacando ele mesmo. Como se ele estivesse se corroendo ele dentro de si e atacando ele mesmo, assim, sei lá, como se fosse o coronavírus, né? Dentro do mínimo existencial ali, corroendo ele por dentro e ele se autodestruindo, né? Se você for observar. Porque o mínimo diz redução de jornada só se for mediante norma coletiva. Se você for olhar redução de salário, redução de jornada, só se for mediante norma coletiva. Está lá, artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, o princípio da irredutibilidade salarial. O salário a gente só pode reduzir se tiver mediante norma coletiva. E aí eu estou indo pela literalidade da Constituição. Mas o que foi que o governo achou? Qual foi a brecha que o governo achou? O governo achou a seguinte brecha. Disse o seguinte: eu vou reduzir a jornada, mas eu estou reduzindo proporcionalmente o salário. Se você for observar a medida provisória, ela diz lá, eu não me lembro aqui agora o artigo, mas ela diz lá que está mantido o valor do salário hora. Então, quando você reduz a jornada de trabalho e reduz o salário, você está mantendo a proporcionalidade do salário mínimo. Então, a Constituição traz lá que o trabalhador vai receber pelo menos o salário mínimo. E traz a possibilidade de fazer a migração para o regime de tempo parcial, por exemplo, na CLT. Acontece que a CLT, quando ela fala da migração do regime de tempo integral para o regime de tempo parcial, que é quando você vai reduzir a jornada e vai reduzir o salário, também precisa de norma coletiva. Então, a própria CLT, e aí fazendo a interpretação conforme a Constituição, a própria CLT, ela disse assim, se você vai migrar do regime de tempo integral para o regime de tempo parcial, tem que ter norma coletiva também. Então, a CLT trouxe uma medida que é constitucional por isso. O governo trouxe uma medida que, lógico, e aí sem entrar na questão do ponto de vista prático, que a gente vai entrar no instante, mas primeiro do ponto de vista constitucional, trouxe uma medida que estava violando o artigo 7º, inciso 6º. Além disso, a gente tem lá no artigo 8º, inciso 3º da Constituição, a obrigação da participação do sindicato em questões administrativas e judiciais dos trabalhadores. Então, tem uma obrigação da participação do sindicato. Quando você tira o sindicato dessa participação, você acaba violando também o artigo 8º, inciso 3º. E aí, logo no dia seguinte dessa medida provisória 936, o Partido Rei de Sustentabilidade ajuizou um DI de número 6363 no Supremo para poder declarar a inconstitucionalidade do acordo ser por escrito individual, da exigência, para que a exigência fosse mediante acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. E aí, dentro do ponto de vista constitucional, depois eu falo do aspecto prático. Do ponto de vista constitucional, o Partido Rei de Sustentabilidade alegou justamente isso, na violação desse
artigos, e caiu na relatoria do ministro Lewandowski, e o ministro Lewandowski proferiu uma liminar que, do ponto de vista técnico, a meu ver, foi uma medida, uma decisão brilhante, porque ele foi bem cuidadoso, porque ele trouxe dentro da decisão a opinião da Associação dos Magistrados Trabalhistas, da ANAMATRA, e trouxe a opinião também da ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também no Brasil. E aí ele se embasou, né? Porque a gente sabe que quem está lá no Supremo é clínico geral, né? Então quem está lá no Supremo sabe tudo e não entende nada ao mesmo tempo, né? Sabe, entende de algumas coisas, mas outras áreas não entende nada. Na área trabalhista mesmo lá, é um Deus nos acuda, né? Mas o ministro achou por bem de se embasar com quem entendia do assunto. E os magistrados trabalhistas e os procuradores do trabalho são muito vanguardistas, porque sabem a importância da Constituição Federal nesse sentido, e de quanto foi difícil a gente chegar onde a gente chegou, e por isso eles relutam muito em permitir flexibilizações das leis trabalhistas, na sua maioria, né? Não é na totalidade, mas na sua maioria eles são muito relutantes para permitir flexibilizações. E aí o que acontece? Se você for olhar a decisão, quem não leu e quem quiser ter acesso depois, manda mensagem para mim no WhatsApp, né? Que eu mando a decisão, tem uma decisão aqui. Meu WhatsApp é o 99402-4444. Eu acho que eu dei na aula já para vocês, né? Se não tiver, depois manda mensagem pelo Instagram também, que eu passo para vocês. E aí o que acontece? O ministro ele deu essa decisão brilhante, e nessa decisão ele simplesmente afastou aí a constitucionalidade e disse que, de fato, deveria ser mediante norma coletiva. Porque a medida provisória disse o sindicato ele tinha que ser apenas cientificado. Ele não tinha que assumir a negociação. Então, o ministro disse, você vai comunicar ao sindicato no prazo de 10 dias, não apenas para ele ter ciência, mas para que ele possa assumir a negociação. E se o sindicato não assumir a negociação, ou pelo menos ficar silente, presume-se tacitamente que aceitou o acordo e aí fica valendo. E aí agora, do ponto de vista constitucional, foi isso que veio. Mas do ponto de vista prático, será que essa medida, essa decisão do ministro Lewandowski resolveu a situação? E aí, o que é que vocês acham? Está perto da gente encerrar, viu? Eu sei que Márcio vai cuidar de Bia aí daqui a pouco. Mas Márcio também pode dar sua opinião, Márcio, também, se você Ele quiser. está aqui, não sai do lado aqui. O que é que vocês acham aí, do ponto de vista prático, aí, essa decisão a liminar do Supremo? Não vamos ainda na decisão de mérito que saiu, não. Mas vamos lá. A decisão liminar. O que é que vocês acham aí? Eu não comia, né? Vamos liberar os microfones aqui. Eu não fui trabalho. Oi? Eu comi para minha época. Eu não estou ouvindo aqui. Aliava com ela, minha cara de ouro. Diga, Cleiton, tá sem sua câmera aqui, né? Diga aí, meu querido. O que é que você achou aí dessa decisão liminar do ministro Lewandowski? Você fala sobre a decisão que ele teve? A decisão do ministro Lewandowski que determinou ou que afastou, em parte, né, liminarmente, a constitucionalidade, exigindo que todos os acordos fossem feitos mediante negociação coletiva, tanto para a redução de jornada quanto para a suspensão do contrato. Ele foi bastante conservador e não analisou o período que a gente está passando por agora, né? A questão toda é a excepcionalidade desse período, né? Esse que é o problema. Exato. E você acha, então, que ele não foi correto essa decisão? Eu acho que a decisão dele foi correta em tempos normais. Na excepcionalidade, não. Porque a gente tem que fazer de tudo para manter os empregos. E se a empresa não tiver meios de manter, ela vai demitir. Não tem o que fazer. Bacana, bacana. Bem interessante. Alguém mais acrescenta aí? As meninas, Osmar, João Pedro, Milana, Ana, Bia, Jennifer, Tamile.
E aí? Bora, meu povo. Sem briga, gente. Devagar. Ô, Diego, Tá? na verdade, essa decisão dele, do ministro, ela foi só a partir de 3 salários mínimos para baixo que foi atingida por essa liminar, não é isso? Exato, porque acima de 12.200 já era possível, previsto na CLT, né? Não Então, era entre... afetou Não, era entre 3 mil, entre 3 salários mínimos e o dobro do teto do regime geral que precisa de norma coletiva, é isso? Isso, já precisava antes. Já precisava antes. Isso. Entendi. E aí, o que é que você acha? Você acha que essa decisão liminar do ministro foi correta? Assim, depende, assim, porque com 3 salários mínimos para baixo, a pessoa perderia pouco, não é isso? Exato. Pouco em termos, assim, só que, assim, quem tem um bom poder aquisitivo, mesmo que perca o seu salário, ainda assim tem uma boa condição, mediante a sociedade brasileira, né? A maior parte da sociedade. Então, assim, eu concordo aí com o amigo Cleison, mas também não vejo muita diferença, né? Quando é a partir de 3 salários mínimos para baixo. Mas, assim, o ministro, ele seguiu o que está na lei, né? O que está na Constituição. Aí sim, aí é justo. Do ponto de vista legal, a liminar é perfeita. Assim, e também tem uma provocação aqui para vocês, e Osmar ou os outros colegas podem responder também. Assim, a gente fala que quem recebe até 3 salários mínimos pode ter uma perda menor, mas analise. E aí cada um se coloque no lugar, né? E cada um, a gente gasta conforme que a gente ganha, né? Se você observar 3 salários mínimos, a pessoa vai receber R$ 1.800, a pessoa está perdendo R$ 1.200, R$ 1.300 de salário. É uma perda que é significativa, entendeu? Se você considerar que a pessoa recebe 3 salários mínimos e ela está perdendo mais do que um salário mínimo, ela está perdendo mais do que um terço do salário aí. Será que não é pouco isso? O que vocês acham? Diego, eu entendo assim, que diante da situação, né, como a medida de emergência, era o que se podia fazer, né? Sim. Se for analisar esses aspectos, realmente não teria como essas empresas também dar sustentação a tudo isso. E quanto à questão do ministro, eu acho que, como sempre, né, ele já parte para o lado também da questão política, e aí eu acho que ele criou uma dificuldade, um obstáculo para que houvesse realmente uma efetividade da medida provisória, né? Em termos práticos. Uma decisão mais política. Eu vejo dessa forma. Realmente você tocou numa questão interessante, que está virando uma guerra política mesmo. Exato. Uma guerra política mesmo. Independência dos poderes, ele desrespeitou. É mais usurpação de competência. Do ponto de vista técnico, e aí considerando muito o que o Cleison falou também, na CNT... Estão administrando o país, o Congresso e o fechar o microfone aqui. Se você for considerar assim, nas CNTP, né, que são as condições normais de temperatura e pressão, essa decisão do governo, do ministro, perdão, seria inquestionável, né? Essa decisão do ministro seria a decisão perfeita, né? Mas do ponto de vista agora prático, é uma decisão que, a meu ver, aí desconsiderando a questão técnica, é uma decisão para você pendurar na parede, porque ela não tem efeito prático nenhum. E, aliás, eu vou até mudar o que eu falei aqui, não é que ela não tem efeito prático, ela tem um efeito prático muito negativo, pelo contrário, né? Se você diz que vai ter acesso, que precisa ser mediante norma coletiva, presta atenção. A gente entra numa situação que é muito delicada, porque eu vou ter que fazer agora contato com o sindicato para fazer a negociação coletiva. Só que aí, qual é o sindicato que está aberto? Como é que eu vou ter contato com o sindicato? Como é que eu vou fazer uma norma coletiva agora? Como é que eu vou fazer um acordo coletivo com o sindicato está tudo com a porta fechada? Aí, Diego, mas permite meio eletrônico. Né? Pois é. Mas pode ser por meio eletrônico, Diego, tá bom. Tenta aí pegar um número no site desse aí do sindicato e ligar para ver se atende.
Manda um e-mail para o sindicato aí para você ver se atende. Não tem jeito, você não consegue contato. E aí, sabe como foi que eu fiz aí, contando o que eu fiz para poder conseguir contato com alguns sindicatos? Eu estava procurando os advogados dos sindicatos, os colegas. E aí consegui o contato de alguns advogados do sindicato. E aí falei com os advogados. E aí os advogados me direcionaram para os dirigentes sindicais e eu consegui, enfim, fazer a negociação. Mas aí você pensa assim, Diego, será que para o sindicato é vantajoso o sindicato se meter nisso? Aí presta atenção. O sindicato está fechado, beleza. Ele não vai abrir para fazer a negociação. Mas o sindicato, ele tem interesse em fazer essa negociação. Por que ele tem interesse em fazer a negociação? Porque você vai chegar para o seu funcionário e vai dizer assim, estou tentando entrar em contato com o sindicato, ou então eu consegui o contato com o sindicato, e o sindicato me disse que não ia fazer o acordo coletivo. Sabe o que vai acontecer com você? Eu vou lhe dispensar. Agora você está sendo dispensado por conta do seu sindicato. Porque se tivesse feito o acordo coletivo, eu reduzia a sua jornada, eu suspendia o seu contrato, você ia ter um prejuízo agora, mas você ia ficar empregado. Depois eu não ia poder lhe dispensar, você ia ter a garantia do emprego, e eu ia manter você aqui na empresa depois disso. Só que você está sendo dispensado por conta do sindicato. E aí eu ia espalhar para todo mundo que eu estava dispensando eles por conta do sindicato, que de fato é a verdade. E aí o sindicato ia ficar como? Com uma péssima imagem perante os trabalhadores. E o sindicato hoje, você sabe que para ter a contribuição precisa de autorização expressa, individual, escrito dos trabalhadores. Agora, o sindicato não vai conseguir essa contribuição sindical, ou não ia conseguir essa contribuição sindical, se o empregado soubesse que foi dispensado do sindicato. Vocês concordam com isso? Sim. O que é que vocês acham? Foi o primeiro ponto que eu pensei. Eu falei, o sindicato não está dificultando a negociação, ele está dificultando o contato. Mas se você conseguir o contato, nenhum sindicato vai dificultar a negociação. Alguns até estavam cobrando para fazer, o que é uma atitude antissindical, inclusive uma conduta antissindical, tá? Mas nenhum sindicato ia deixar de fazer a negociação, porque eles iam saber. Então, os sindicatos são muito, aí me perdoa a expressão, muito burro de dizer que não ia fazer a negociação, levar esse peso nas costas de um monte de gente dispensada contra o sindicato. O sindicato nunca mais ia receber uma contribuição sindical. O que é que você acha disso, Márcio? Com certeza, filho. Eu sou doido de discordar de você. Não, mas é porque eu tô vendo que você tá aí balançando a cabeça aí. Mas é o óbvio, é o lógico. E é um negócio interessante. Eu cheguei a essa reflexão, eu estava conversando com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, né, grande processualista que a gente tem aqui, e debatendo com ele, e aí chegamos a essa conclusão, né? E aí percebi que todos os sindicatos que eu consegui o contato, o difícil era ter o contato. O problema é ter o contato, né? Exato. Todos que eu consegui o contato fizeram assim, me trataram super bem, fizeram a negociação e tudo mais. Uhum. Aí a gente veio agora a análise, na semana passada, da questão meritória dessa ADI, né, 6363, e analisando o mérito, o Supremo foi lá e derrubou, cassou a liminar do ministro e disse que agora não precisa mais de norma coletiva, ou seja, volta a medida provisória ao seu status quo, volta a viger como era antes, né? E aí fica da mesma forma. Até 3 salários mínimos e acima disso, pode ser acordo individual escrito. Quem está nessa faixa intermediária precisa ainda de negociação coletiva, tá? Aí Márcio fez uma pergunta mais cedo, né? Perguntando como é que fica essa situação, quem está aí, quem estava nessa vigência aí dessa situação. O que é que acontece? A decisão, ela não é retroativa, né? Então, você vai alcançar os efeitos a ela posteriores. Ela poderia ser retroativa se houvesse a modulação dos efeitos da decisão, né? O que não houve a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo nesse caso. Então, quem fez o acordo coletivo antes, o acordo coletivo tem validade, continua com validade, tudo certinho. Agora, quem não fez o acordo coletivo, agora também não precisa mais fazer, né? Eu, inclusive, nesse meio tempo aí,
de sair a decisão de veto ou não, eu estava, em alguns casos de alguns clientes, eu estava nas tratativas do acordo coletivo. E aí eu cancelei os acordos coletivos. Eu não precisa mais não, eu só preciso ter ciência. Não precisa mais assumir negociação não, tá? Eu cancelei os acordos coletivos para poder não ter nenhum problema. Mas não tive problema nenhum não. Só teve um caso, na verdade, que foi o Sindicato dos Comerciários aqui em Salvador. Foi esse? Não foi dos comerciários, não, foi outro. Foi um outro sindicato aqui que ele fez um aditivo à convenção coletiva. E aí passou a valer para toda a categoria, né? E aí todo mundo que está vinculado a esse sindicato, por conta desse aditivo à convenção coletiva, tem que seguir a convenção coletiva. Embora tenha essa decisão do Supremo, a convenção coletiva ela tem validade, né? Então, a gente tem que seguir, tem que fazer conforme previsto na decisão. Muito embora a convenção coletiva, ela, como já foi feita a negociação, ela só tinha como um acréscimo que eu tivesse que comunicar ao sindicato e informar o acordo. Então, do ponto de vista prático, essa convenção coletiva não atrapalhou em nada, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Eu vou só precisar interromper um pouquinho, porque, conta do horário, a gente não pode mais se alongar tanto, já estamos 20 para É isso, por 9 isso que eu já. queria saber se tinha alguma pergunta final para a gente concluir. Se você me permitir, eu queria só tirar mais uma dúvida contigo. Fique à vontade. E aí os colegas também, acredito que vai ser útil para todo mundo. Como que essas MPs, ou se tem ou não tem alguma coisa destinada aos empregados domésticos? Bacana, bem interessante. Bem interessante. Em relação ao empregado doméstico, o que é que acontece? O que a gente tem hoje em relação ao empregado doméstico é o seguinte: o empregado doméstico não tem, na maioria das vezes, sindicato, né? A medida provisória fala que se não tem sindicato, tem que comunicar a confederação ou a federação. E tem um entendimento divergente aí na doutrina de que, no caso de empregado doméstico, você nem precisa comunicar ao sindicato, né? Então, o que é que eu recomendo? Você procurar saber se tem o sindicato, né? Se tiver o sindicato, você comunica, o sindicato não precisa fazer a negociação, então basta ter ciência, né? Eu tenho, inclusive, deixa eu ver aqui se eu localizo aqui, eu tenho eu mandei um e-mail do sindicato desse aqui, do doméstico, inclusive, que teve um cliente que me pediu. Eu tenho, aqui na Bahia nós temos o sindicato doméstico. E aí, aqui na Bahia, você informa para ele e ele lhe manda um termo dizendo que ele acusa o recebimento do acordo, mas ele fala que é de responsabilidade do empregador comunicar ao Ministério da Economia para fazer o pagamento do benefício. Então, se tiver o sindicato, você faz a comunicação ao sindicato, né? Se alguém quiser o contato, eu até passo, se a gente tiver nessa situação, eu passo o contato da pessoa do sindicato, o e-mail do sindicato, dos domésticos que eu tenho aqui. Eu recebi hoje o recebimento deles, a confirmação do recebimento, a ciência. E aí, você comunica o sindicato da mesma forma como os outros, tá? Se for em algum lugar que não tem sindicato, como a base territorial é Bahia, cobre todo o nosso estado. Mas se for em algum outro lugar que não tenha sindicato, comunica com a confederação ou federação. Certo? Show de bola. E aí, meu povo, satisfeitos? Alguma dúvida? Show de bola. Diego, meu amigo. Mais alguma dúvida? Dúvida vai ter aí pro resto da vida, né? Com essa loucura que tá essa pandemia aí. Amanhã pode cair por terra tudo que eu falei aqui hoje. Né? Pois é, né? Brincadeira, gente. Mas pode surgir novidades, sim. Mas com certeza. Nesse período de pandemia, né? Como tudo é excepcional, como o Cleison falou aí também, né? Diante da excepcionalidade, a gente vai excepcionalizar tudo. Mas, enfim. Meu velho, eu te agradeço muito a participação, foi muito esclarecedor aí para todo mundo. Como sempre, a parceria forte aí entre a Unigrade e vocês, sempre socorrendo a gente nos momentos de dificuldade. E quando a gente estava definindo algum tema e alguma coisa específica para passar para os nossos alunos, o primeiro nome que me veio à mente foi o teu.
Falei, nós vamos ter que fazer um encontro com o Diego para falar das medidas provisórias e tal, e desse período de instabilidade. Então, meu muito obrigado aqui em nome da Unigrade e aqui particularmente, tá? Como amigo, sempre uma satisfação trocar uma ideia contigo e, enfim, muito obrigado mesmo. Se quiser dar um alô para a galera aí a gente... Vou dar um alô final assim para vocês também, para me despedir, né? Gente, Márcio também, irmão, eu queria lhe agradecer pelo convite, pela parceria, né, constante. A gente sabe que a gente é parceiro em muitas coisas e é sempre muito bom estar com o pessoal de pedagogia, estar com o pessoal da Unigrade. Você sabe que eu já estou há umas 3 ou 4 turmas, né, na pós-graduação lá. E enquanto tiver, eu estarei presente, faço questão. Com certeza. Né, de estar com vocês aí. A gente estava para organizar nossos cursos, né, o de sustentação oral, de petição inicial, de contestação, de audiência, né? E aí veio essa pandemia, vocês verem, né, que impactou até os nossos cursos, né? Que a gente queria fazer aí com o pessoal aí. Vamos fazer online. agradeço de coração. A gente pode fazer online, com certeza. O instrumento a gente já tem aqui, né? Fica mais fácil. Depois a gente vai conversar para alinhar isso aí. A gente alinha, com certeza. Eu tenho o maior prazer de estar aqui com o pessoal da Unigrade. Fico muito feliz com a participação de todos vocês aqui, gente. A todos os meninos e meninas, eu queria agradecer de coração. Me coloco à disposição para mais lives, prometo ser mais curto. Eu falei com o Márcio, 40 minutos, 1 hora é sempre muito pouco para falar sobre tanta coisa que a gente tem, né? E olha que eu deixei de falar 1 milhão de coisas, né? Então, caberia falar mais vezes e mais vezes, assim, sobre o mesmo tema, caberia um monte de coisa, né? Então, me coloco à disposição para ajudar vocês no que for preciso. E, logicamente, eu sei que muitas vezes pode não ser possível a gente utilizar esse e-mail aqui. Então, tem o meu WhatsApp, vocês têm o meu Instagram, @professor Diego Oliveira. Quem não me segue lá. Eu sigo de volta, eu tenho uma mania de perseguição, né? Costumo falar, né? Então, me segue lá que eu sigo de volta a todos vocês. Então, a gente manter contato, para vocês ficarem atentos. Eu faço muitas lives, eu fiz lives com muita gente já, com o professor Luciano Martinez, com o Carlos Henrique de Terra Leite, eu fiz live com o Paulo Ralinho, eu faço live com um monte de gente, né? E aí os amigos acabam discutindo muito. Eu sei que a gente está meio que enjoado, toda hora tem uma live, a gente acaba tendo que selecionar aquilo que a gente vai assistir, né? Então, meus queridos amigos, os meninos, as meninas, não vou citar o nome para não ser assim leviano e esquecer o nome de alguém, mas queria agradecer de coração o carinho de todos vocês. Todas as vezes que eu vou em Vitória da Conquista, muito bem recebido por todos vocês, e aqui não foi diferente, embora a gente não tenha esse calor humano de poder estar perto assim, mas fui muito bem recebido por vocês aqui, me coloco à disposição para ajudar no que for necessário, viu? Obrigado, gente, pelo carinho aí, fiquei com vocês, viu? Obrigada. Obrigadão, até mais. Até. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.